Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O índice de bem-estar financeiro do brasileiro ainda sofre com os efeitos da maior crise econômica pela qual o país passou. Esse índice considera 4 pilares que medem a situação financeira das pessoas. Primeiramente, o nível de proteção que cada um tem contra imprevistos, obviamente financeiros. Segundo, o controle das finanças, do orçamento pessoal ou familiar. Terceiro ponto, compromisso com os objetivos financeiros de longo prazo, ou seja, de planejamento para realizar desejos de vida. E por fim, liberdade para fazer escolhas, o que significa estar com a situação financeira tranquila. Fato é que a maioria dos entrevistados disse à pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito que não está preparada para lidar com imprevistos de orçamento, de contas que chegam inesperadamente. A primeira análise que é possível fazer ao se ter esse número em mente é que os brasileiros são pouco previdentes, têm pouca educação financeira e capacidade de planejamento. Saber poupar e se planejar sempre faz bem. Mas é preciso levar em conta que o Brasil é um país de altos e baixos na sua economia, que quando fica muito tempo numa crise, como a de 2015 e 2016, extremamente severa, isso corrói as economias das pessoas, compromete o planejamento e, consequentemente, diminui ainda mais o poder aquisitivo. Não é surpreendente que apenas pouco mais de 10% dos mesmos entrevistados tenham dito que estejam preparados para surpresas e consigam lidar com esses imprevistos. O Brasil precisa de décadas de crescimento econômico sustentável, com geração de emprego e recuperação da renda, para que as pessoas tenham um olhar para o longo prazo, com estrutura para se planejar. Com mais de 62 milhões de inadimplentes, número que nós divulgamos essa semana, e a economia sendo retomada somente no ano passado, agora no segundo ano de retomada da economia, agora em 2018, a maior parte das pessoas está pagando as contas e sobrevivendo. O cenário econômico começa agora. Esta pesquisa que traz detalhes do Índice de Bem-Estar Financeiro dos Brasileiros foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito com apoio da Comissão de Valores Imobiliários e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os detalhes você acompanha agora nas telas que nós preparamos para tentar entender um pouquinho mais desse índice. Está ali, olha. Esse é o indicador de bem-estar financeiro e ele é de uma escala que vai de 0 a 100, ou seja, quanto mais próximo do 0, pior é o bem-estar financeiro, quanto mais próximo do 100, melhor a situação financeira, o controle das contas, a possibilidade de se planejar que os entrevistados têm. Está em 48 pontos. Agora, no mês de março de 2018, chegou a 48 pontos, ou seja, ainda numa fase ruim, porque não passamos da metade sequer do índice. A média dos últimos meses foi de 47,6 pontos. A gente olha, é uma melhora, evidentemente, de 0,4. Mas ainda nós estamos naqueles 50% de situação negativa e não nos 50% adiante, que seriam de uma situação positiva. Vamos lá para outra tela, porque a gente começa a entender o porquê que nós tivemos esse índice abaixo dos 50, ou seja, nessa fase negativa ou pessimista, se a gente puder medir por esse ponto de vista. O indicador se baseia exatamente nisso, só para retomar o que eu fiz na abertura, a menção que fiz na abertura. Proteção contra imprevistos, ou seja, ter condição de lidar com imprevistos, controle sobre as finanças, absoluto controle, compromisso com objetivos financeiros de longo prazo e liberdade para fazer escolhas. Aí, diante de todas essas perguntas, os entrevistados vão respondendo e chegamos a alguns dados como esses ali. Olha, vamos lá. 66% dos entrevistados disseram não estar preparados para lidar com despesas inesperadas. Apenas 11% disseram sim, estão preparados para lidar com essas despesas inesperadas. Ou seja, a maioria absoluta não tem condição de, se por acaso aparecer uma conta diferente, vamos imaginar o assunto que mais permeia as discussões de família, um problema de saúde. Ou seja, há um custo adicional, por exemplo, de medicamentos que custam um pouco mais caro, ou uma situação inesperada, ou seja, que acontece na vida de todo mundo.
esse valor a mais não se consegue. Para fazer uma menção, quando se tem captação de água, não de um reservatório, e sim no rio, os engenheiros desse setor dizem que você tem captação a fio d'água. Ou seja, você não tem um reservatório para se prevenir se por acaso o rio tiver ali uma seca, um momento ruim. É, por exemplo, um caso de várias cidades brasileiras que não tem reservatório. Ou seja, você não tem uma reserva para uma situação de emergência ou para quando, por exemplo, você perdeu o emprego. Ou seja, os brasileiros estão pagando as contas no que se chama de fio d'água, ou seja, recebe o salário, paga as contas, vai lá de novo no mês que vem, recebe o salário, paga as contas e normalmente não sobra nada, porque são exatamente os dados que nós temos na segunda parte ali. O detalhe é sobre lidar com despesas inesperadas. Se a gente fizer a mesma pergunta, no grupo entre 18 e 34 anos, não são 11% que disseram, os 11% que teriam condições de lidar. Esse número cai para 7%. É menos gente ainda que diz ser capaz de lidar com despesas inesperadas. Nas classes A e B, esse número sobe. Ou seja, pessoas que têm um poder aquisitivo maior conseguem pagar as contas e fazer uma poupança, uma reserva financeira para emergências ou não, mas enfim, tem ali alguma reserva. Aí sobe para 22%. Ou seja, aquela classe que mais sofreu ou que sofreu bastante porque já tinha um salário baixo, perdeu o emprego, de alguma forma se endividou e não tem condições de pagar, mesmo que retome o emprego, fica com o passivo da dívida e não consegue fazer uma reserva financeira, seja para pagar a dívida que tem, sair dessa dívida, ou mesmo para ter essa reserva financeira numa situação de, digamos, liquidez absoluta no mês, recebe, tem condições de pagar e sobra um pouquinho por uma situação inesperada. É exatamente essa a situação da maioria das pessoas. Vamos lá nos últimos dados que nós temos. O indicador de bem-estar financeiro. 55% dos entrevistados disseram que não conseguem planejar o futuro financeiro justamente pela situação, não planejam o futuro financeiro. A razão pela qual isso acontece, na maioria das vezes, é justamente a situação financeira pela qual as pessoas passam, segundo a pesquisa. E 61% disseram que raramente sobra dinheiro. Obviamente que você tem ouvido, e nós temos falado aqui no cenário econômico com muita frequência, sobre a questão da educação financeira. Em momentos de crise financeira, ou seja, quando o dinheiro fica apertado, esse assunto vem à tona. Talvez nós tenhamos aprendido muito mais nesses últimos anos com as lições do dia a dia, ou seja, com as dificuldades do dia a dia, a necessidade de se planejar. E esse assunto volta à mídia com muita frequência. As pessoas começam a dar mais atenção para esse assunto, porque também se começa a oferecer mais notícias sobre isso. Mas não dá para dizer que os brasileiros são, na média, imprevidentes ou que não têm preocupação com o futuro. Não posso deixar de levar em conta, e fiz menção isso justamente na abertura do cenário econômico hoje, que nós temos uma situação de uma economia que sobe e desce. Vamos fazer uma comparação rápida com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o final dos anos 20, tiveram, digamos, 3 crises financeiras. Uma severa, com o crash da Bolsa em 1929, depois, nos anos 70, um pouco de crise do petróleo, mas não foi do mesmo tamanho, e agora em 2008. Quantas vezes você que tem, por exemplo, 40, 45 anos, 50 anos, já ouviu falar de crises econômicas no Brasil? O problema não está no pico. Evidentemente, se o pico for sustentável, não tem o menor problema. O problema é que quando a economia cai, as pessoas perdem emprego e elas empobrecem. E normalmente trazem o passivo financeiro para um longo prazo. É nesse momento que os brasileiros sofrem. Ou seja, é difícil imaginar que as pessoas vão ter condições de fazer planejamentos de longo prazo se normalmente os empregos também não são de longo prazo e as pessoas perdem a sua renda. Óbvio que fazer planejamento financeiro é sempre positivo e sempre muito bom, mas cada coisa precisa estar no seu lugar para ser uma análise um pouco mais justa em relação ao país. Bom, e os preços nos supermercados tiveram deflação pelo segundo mês seguido, de acordo com os dados da Associação Paulista de Supermercados. A Vanessa Casalino conversa conosco e está na redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi uma deflação de 0,51% no acumulado de 2018. Em março, o índice de preços dos supermercados recuou 0,41%. Em apenas 7 de 24 anos de pesquisa, o mês de março teve deflação, segundo a ABAS. Se forem levados em conta os últimos 12 meses, a redução de preços é ainda mais forte, 2,13%. A associação atribui as quedas à persistente baixa nos preços dos alimentos, resultado, segundo
segundo a entidade, de um desempenho em produtividade cada vez melhor na agroindústria. Para o setor, um grande problema é o desemprego ainda alto, porque encolhe muito a base consumidora. Segundo a APAS, o setor está apostando em iniciativas como programas de fidelidade, ofertas e promoções para manter as vendas neste cenário, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Recentemente nós divulgamos uma pesquisa que a maior parte dos gastos das pessoas é com supermercado e despesas básicas, além do supermercado, evidentemente, ou seja, pagar água, luz, aluguel. Ou seja, essa é a prioridade de quem está saindo da crise agora. E depois da queda registrada no mês de janeiro, o setor de serviços, que é forte gerador de emprego, voltou a crescer em fevereiro. Apesar da alta, o segmento ainda apresenta um resultado negativo no acumulado dos últimos 12 meses. O Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e nos dá detalhes. Maurício. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, a alta de fevereiro foi bem pequenininha, 0,1%. E não foi suficiente para recuperar o setor que vem enfrentando problemas ao longo dos últimos meses. Em janeiro, ele sofreu uma forte retração de menos 1,9%. Tanto que agora, no acumulado dos últimos 12 meses, o setor de serviço registra uma queda de menos 2,4%. Desde junho de 2015, o setor de serviços registra um saldo negativo nesse acumulado dos últimos 12 meses. Quando pegamos fevereiro, agora que cresceu um pouquinho, esse 0,1%, cresceu em relação a janeiro. Mas comparando com o ano passado, o mesmo período, em fevereiro, aí não. Aí teve também uma queda. Foi uma retração de menos 2,2%. Em fevereiro, o que mais puxou essa queda no setor de serviços foram as atividades turísticas. Mesmo com o carnaval, o setor de turismo apresentou problemas no mês de fevereiro, com uma retração de 3,4%. Analisando os estados brasileiros, aconteceram avanços em 15 dos 27 estados pesquisados pelo IBGE. Ou seja, o consumo ainda anda um pouquinho devagar e, com isso, o setor de serviços, como você mencionou, forte gerador de empregos, acaba sofrendo e custando a ter uma retomada mais gradual. Piotr. Maurício, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro e o Bovespa voltou a cair depois das altas dos últimos dias. A gente fala disso em detalhes logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, os números do mercado financeiro nesta sexta-feira. Vamos para o Ibovespa, está ali hoje uma queda de 1,30%, 84.334 pontos. É um bom patamar para a Bolsa, embora ela esteja ainda, digamos, houve altas nos últimos dias e essa queda. O fato é que ainda há uma certa instabilidade, tem muita volatilidade no mercado financeiro e muita incerteza. Vamos lá, nós temos também as maiores altas e o dólar. Vamos dar uma olhadinha assim. Não, o dólar comercial, perdão, só o dólar comercial. Hoje, uma alta de 3,53%. É uma alta importante a R$ 3,42. Esse é o valor que o dólar fechou hoje. Voltou aos 3,42, que chamou a atenção no meio da semana, né? E a empresa japonesa Takata, fabricante daqueles que ficaram conhecidos como os airbags mortais e geraram uma série de recalls no mundo todo, porque a Takata era fornecedora de várias montadoras, hoje a Takata foi vendida para uma empresa chinesa. A Vanessa Casalino nos conta mais detalhes dessa negociação. Vanessa? Piotr, foi um negócio de mais de 5 bilhões de dólares. A nova empresa vai se chamar Joyson Safety Systems. A venda tinha sido anunciada em junho, mas só foi concluída agora em abril. E de acordo com a agência de notícia Reuters, depois do anúncio, o presidente da Takata e neto do fundador renunciou ao cargo. A japonesa ficou conhecida pelos escândalos dos airbags mortais, que já tem 5 anos. Por causa deles, mais de 30 milhões de veículos tiveram de passar por recalls, que são convocações feitas pelos fabricantes quando há problemas de segurança para o consumidor. A falha causou a morte de 22 pessoas em ferimentos e em outras 180. A empresa assumiu a culpa, fechou acordo com a justiça americana e aceitou pagar $1 bilhão como compensação pelo defeito. Além do arranhão na imagem, a Takata vinha sofrendo também com problemas financeiros, 3 anos seguidos de prejuízos. No ano passado, a empresa pediu recuperação judicial nos Estados Unidos e no Japão, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Nesta semana, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, prestou depoimento de 2 dias no Congresso americano. Falou o Senado e a Câmara dos Representantes também. Falhas de segurança na proteção de dados dos usuários da rede permitiram que a consultoria política Cambridge Analytica manipulasse ações de campanha, tanto nos Estados Unidos quanto também no Brexit, na Grã-Bretanha,
tendo acesso privilegiado ao perfil de 87 milhões de contas do Facebook. As ações da empresa perderam valor neste último mês devido às fortes críticas à maior rede social do planeta. Vamos dar uma olhadinha nas ações do Facebook hoje. A gente falou durante a semana ali, nós temos as ações do Facebook. Está ali uma alta, hoje uma alta de 0,40%. A 164 dólares e 53 centavos, chegou a 190 dólares em fevereiro. Ontem estava se a gente pegasse 30 dias, estava em 185, ou seja, houve uma alta, mas não recuperou todas as perdas devido a esse escândalo envolvendo a maior rede social do mundo, que trouxe à tona uma questão. Existe privacidade no ambiente virtual ou garantia de privacidade? É possível garantir o sigilo de dados pessoais de milhões de usuários que diariamente acessam e compartilham fotos, documentos e realizam transações bancárias? Afinal, quais são os limites para que empresas como Facebook, Apple, Google e Twitter possam coletar informações pessoais dos seus usuários para direcionar aos anunciantes? O professor Marcelo Toniolo, do curso de MBA de Gestão de Risco e Compliance da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP de São Paulo, é meu convidado aqui no Cenário Econômico. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente está falando de comprometimento das empresas e nós vimos uma sucessão de pedidos de desculpas pessoais feito pelo Mark Zuckerberg. Ele não poupou a seguinte frase: a culpa é minha, eu peço desculpas. Se eu olhar para o cenário, a realidade brasileira não é comum o presidente de uma empresa pedir desculpas. Aliás, a meia-culpa no Brasil não é uma prática entre os homens de negócio. Obviamente que a gente viu isso do Mark Zuckerberg, em algum momento isso pode estar calculado com os advogados, mas isso não elimina em nada os defeitos de segurança que causaram alterações importantes na eleição americana e também na decisão dos britânicos de saírem do bloco europeu. Até onde vai a responsabilidade e o que se pode fazer diante dessa situação? Eu acho que a gente está vivendo agora um momento que a gente muda de patamar, né? O mundo está cada vez mais globalizado, cada vez mais dentro da internet, dentro desses aplicativos e de redes sociais. E agora a gente muda de patamar porque você começa a ter mais cuidado com as informações coletadas. Então, esse escândalo ele traz um assunto à mesa para ser discutido em relação o que eu posso coletar de informação, o que eu posso usar, qual é o limite que eu posso ir. É importante que as pessoas que usam hoje redes sociais e que usam hoje aplicativos, que elas observem os termos e condições de uso desses aplicativos. Que tipo de informação está sendo coletada? Em geral, isso é apresentado dentro desses termos e condições e muitas vezes as pessoas passam desapercebido por isso, porque elas querem usar logo o aplicativo, quer baixar e usar logo o aplicativo. Normalmente então, esses termos são longos. São longos, são cansativos, às vezes usam linguagem jurídica, né, que acaba dificultando um pouco o entendimento, mas é bastante importante que as pessoas tenham ciência de que informações, a partir do momento que ela autoriza aquilo, que ela aceita aqueles termos e condições, ela acaba autorizando a busca de algumas informações. Nesse caso do Facebook, você falou muito bem, ele assumiu a culpa porque de fato houve culpa. Né? Não adiantaria negar. Não adiantaria negar. O uso daquelas informações, eles foram coletados por meio de algumas pesquisas que eles faziam dentro da própria rede social, pesquisas de perfil, né? Você é mais parecido com isso ou com aquilo, que animal você seria, coisas desse tipo. E aí as pessoas iam respondendo, colocando informações que achavam que só viriam a resposta para elas. E, de fato, eles usavam essas informações para alimentar uma base de dados e fazer uma série de avaliações estatísticas sobre o perfil das pessoas, sobre a opinião das pessoas em relação à política, em relação à religião, em relação a uma série de outras coisas. Professor, me permita fazer aqui uma comparação simples, mas eu acho que ela tem lá um certo objetivo. Quando a Lei do Consumidor foi aprovada no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, quando se tinha ali uma certa reclamação, os juízes olhavam e falavam assim, bom, ele pode ter aceitado as condições, mas as suas cláusulas são abusivas. Ou seja, não adianta estar no contrato, porque se você abusou da boa vontade da outra parte, a justiça começou a dar ganho de causa para os consumidores. Bom, em algum momento, os Estados Unidos não são um país cartorial como o nosso, mas são um país de contrato. As pessoas assinam e a justiça normalmente reconhece aquilo. Mas não foi esse o tom do Congresso americano nesses 2 dias de depoimento. Havia ali, talvez, esse mesmo entendimento que nós brasileiros temos sobre o Código de Defesa do Consumidor, que, olha, pode estar escrito, a pessoa pode ter concordado, mas se você abusou da boa vontade, não vai valer.
O que o compliance diz isso? Eu posso impor ali naquela série concordo ou não concordo, uma série de coisas, mas não é abusivo não ter segurança ou permitir que esses dados vazem e tudo mais? Não, perfeito. Eu acho que a utilização dessas informações, elas têm um limite. E claramente esse limite foi ultrapassado. Então, a comparação é perfeita. Mesmo estando dentro de termos de condições, pode ser levado a um entendimento dúbio, aqueles termos de condições podem não ser tão claros assim para toda a população. Então, o Congresso pode ter identificado isso também, pode ter identificado que aqueles termos não eram completos em termos da utilização daquelas informações e muito menos a utilização por parte de uma empresa terceira, que foi o caso do Facebook. Então, a comparação é legítima, tem sim um abuso nesses casos, não é só o fato de estar ali, é mais um alerta para as pessoas que usam essas redes sociais, para que elas tenham cuidado com o tipo de informação que colocam, enfim, com todas aquelas... As empresas tradicionais têm aderido a programas de compliance porque não há outra saída. Há uma pressão maior, seja de investidores ou de consumidores, ou seja, da própria diretoria da empresa. Essas empresas de tecnologia, todas elas são vistas como uma coisa, a última pá da modernidade. Mas essa prática não é moderna, não está nem em consonância com os tempos contemporâneos. Quer dizer, estar numa bolsa de tecnologia como a NASA, que não quer dizer que seja moderna no trato das pessoas, é isso? É isso. Esse compliance não chegou para o Zuckerberg ou para essa... Ainda não, mas está chegando. Ainda não, mas a chegada disso é iminente. Assim, você está muito próximo disso, dessa gestão de risco, de um risco reputacional a que essa empresa foi exposta. E outras empresas, no passado, aí foram expostas com vazamento de dados, Equifax, enfim, outras empresas que acabaram passando por vazamento de dados e tiveram as suas ações afetadas, seu valor de mercado afetado. Né? Você falou do valor de ação do Facebook, ele chegou a perder no auge da crise mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado. É muito dinheiro. Hoje está por volta aí, em termos de se comparar com fevereiro e agora, em 80 bilhões a menos. 80 bilhões de dólares é muito grande. Os quase 120 bilhões que ele desvalorizou no auge da crise é quase 20% do valor do Facebook. Então, começa a se levantar questões de segurança, o que eu preciso fazer, quais são os meus planos. Ele está apresentando uma série de planos de ação, né, para tentar mitigar e diminuir e reduzir esse risco. E a ideia é que ele consiga implementar esses planos de ação juntamente com uma equipe de compliance, com reforço da equipe de segurança, com políticas internas de uso das informações, como ele vai usar essas informações. Então, isso vai acabar acontecendo, isso acaba convergindo com um programa de compliance. Quando uma empresa adota um sistema de compliance e é unilateral, é de mão única, ela consegue ter controle de tudo. Suponho que ela tenha um controle maior. Mas o Facebook é uma empresa de tecnologia e não tem segurança 100% nessa área, absolutamente não existe. Aliás, ele fez uma menção que nós temos uma guerra tecnológica, porque ele diz assim, os russos estão interessados em quebrar qualquer código de segurança. De novo, jogar para os russos. É impressionante como os americanos ainda... Isso é coisa dos anos 80, não tem nada de moderno nisso. Bom, vamos lá, que os russos têm alguma... Vamos pegar pelo valor de face da frase do Zuckerberg. Como é que eu consigo diferenciar se foi um erro da empresa ou se foi um ataque desse mirabolante que conseguiu quebrar qualquer barreira de segurança? Porque os hackers existem e eles vão continuar existindo para o bem e para o mal. Claro. Você tem... Na verdade, você divide essa invasão, né, ou esse acesso indevido à informação em duas partes, interno ou externo. Né? Então, o interno é aquele em que a empresa é conivente ou não tem controle suficiente para aquilo e permite que esses dados sejam vazados por funcionários, por colaboradores, enfim, ou por um contrato que ela fez com alguma empresa parceira, por terceiros. E o externo, que são esses ataques de hackers que são feitos dentro do ambiente. Né? Em qualquer um dos dois casos, é totalmente rastreável onde houve a falha. Né? Então, é perfeitamente rastreável, por isso que o Zuckerberg nem tentou levar esse ponto para uma falha externa, um ataque de hacker, etc., porque ele sabe que numa auditoria ou em qualquer teste que seja feito, consegue se rastrear exatamente por onde que essa informação vazou. Né? Então, é perfeitamente comum que as pessoas tentem levar por esse lado, mas as políticas internas, elas podem garantir sim, e aí controle
controles, garantir o uso dessas informações. Cada vez mais as pessoas estão precisando de mais informação para vender mais, para oferecer outros serviços, outros produtos. E, do outro lado, cada vez mais estarem protegidas por esses ataques, para evitar esses ataques de hackers, que são, infelizmente, cada vez mais comuns. Que não tem saída, não aderir a compliance e boas práticas. Exato. Porque nós estamos falando do mundo coletivo que vai precisar de que tenha pelo menos uma média de conduta, né? Exato. Perfeito. Professor, obrigado pela gentileza. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite ao senhor. Boa noite. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até segunda-feira e sim, aproveite o final de semana. Até lá. Casa.